Ao sair com a família e amigos, uma boa pizza é sempre bem-vinda. Temos a certeza de que se trata de um momento inesquecível, cheio de sabor e que agrada a todos. A Pizzaria Napolitana é referência em estrutura, bom gosto e qualidade. Com a autêntica receita italiana, o recheio é perfeito, a textura da massa e a crocância na medida certa. Na Pizzaria Napolitana, todos os ingredientes são cortados de forma artesanal com muito carinho e profissionalismo. Rodízios nas quartas, quintas e sextas-feiras, com acompanhamento de petiscos. À la carte de terça a domingo e buffet livre por quilo ao meio-dia, de segunda a sábado. Pizzaria Napolitana. O sabor na medida certa. Em frente ao INSS. Teleentrega. Fone 3358-5952. Say your life is unmistakable. Último debate dos candidatos a prefeito, Gustavo Bonotto e Rômulo Silva, no dia 12 de novembro, às 10 horas da manhã. Acompanhe pela Lagoa FM e Lagoa TV. Dia 12 de novembro, às 10 horas da manhã. Último debate dos candidatos a prefeito de Lagoa Vermelha. Apoio Mecânica Autotec, Super Deboni, Churrascaria Carne.com, Exalta Distribuidora, Barcelona Móveis, Bar Viale, Compasso Doripel, Araldi Multimarcas, Atual Contabilidade, Biolab e Clínica Imagem. Amigos, muito boa noite. É noite de segunda-feira, e sendo segunda-feira é dia do programa Lagoa Debate. Na segunda-feira passada, o nosso programa não foi ao ar, não foi apresentado em razão do dia de finados. No programa desta segunda-feira, teremos a participação de José Antônio de Andrade. É um dos comentaristas aqui da Rádio Lagoa FM. Todas as quartas-feiras, às 7h30 da manhã, tem o seu comentário no programa Bom Dia Cidade. Muito apreciado o seu comentário. Pela manhã desta segunda-feira, José Antônio de Andrade já esteve participando do programa Bom Dia Cidade. Falou de uma forma sucinta do livro que está lançando em Lagoa Vermelha, intitulado O Tesouro da Lagoa. O livro já teve seu lançamento na Feira do Livro, em Porto Alegre. Do que se trata esse livro? Contos, causos. É feito o resgate de pessoas que marcaram, de uma forma ou outra, na história de Lagoa Vermelha. Fatos pitorescos, engraçados, inusitados, curiosos e relevantes na história do município de Lagoa Vermelha. É feita referência a pessoas emblemáticas que se inseriram na história do município. Pessoas folclóricas. José Antônio de Andrade foi por um viés um pouco diferente em relação aos livros que já foram escritos sobre a história de Lagoa Vermelha. Fugiu um pouco dessa linha. São elencadas as mais diversas histórias, fatos, acontecimentos com personagens diferentes. José Antônio de Andrade admitiu hoje pela manhã, no programa Bom Dia Cidade, que embora dotado de um grande talento e de uma respeitável bagagem, está diante de um desafio. O livro O Tesouro da Lagoa conta com 215 páginas. Nós queremos agradecer ao José Antônio de Andrade pela sua participação aqui no programa Lagoa Debate, onde poderemos detalhar mais, esmiuçar essa sua primeira obra literária. José Antônio de Andrade, muito boa noite.
Boa noite, meu caro Ademar, boa noite, telespectadores da Lagoa TV. É uma alegria imensa, Ademar, e eu estava um pouco temeroso, um pouco, te digo, nervoso, vou te repetir, coisa que não me acontecia há bastante tempo, mas considero isso como um fato positivo, porque não tenha dúvida nenhuma que eu estive e estou agora diante de um dos maiores desafios. Já fui candidato a cargo eletivo. Já coloquei a minha vida aberta à disposição da comunidade. Mas esta maneira como estou fazendo com este livro é diferente, Ademar. Isso dá um tremelique, né? Não é fácil de você fazer. Eu quero te dizer, Ademar, primeiro o meu agradecimento pela oportunidade que você nos dá da gente trocar ideias, conversar um pouco e para mim também contar o porquê do livro, né? E o que eu busco com esse livro. Porque, Ademar, nós crescemos ouvindo que um homem, para se realizar, tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. E eu já disse hoje de manhã... Só estava faltando o livro. Mas eu vou repetir uma coisa que disse hoje de manhã para você e que os ouvintes da Lagoa FM já tiveram oportunidade de registrar. Eu considero que esta realização, Ademar, acontece todos os dias. Todas as boas ações que você faz é uma realização. E quem planta coisa boa, quem faz o bem, vai só colher o bem. Então quero te dizer que a realização deste sonho, deste objetivo e este livro que eu estou te apresentando como representante da comunidade lagoense eu estou colhendo frutos importantes da minha vida, Ademar. Causos, acontecimentos, fatos marcantes são pedaços da história de Lagoa Vermelha contadas através das pessoas que fizeram essa história e não aqueles marcos estanques, né, que a história deixa lá e que acabam embolorando. Acho que a lembrança através das pessoas que atuaram, que fizeram a história de Lagoa Vermelha vai ficar para sempre registrada na memória, no coração dos familiares, dos que conheceram tantos e tantos personagens e que foram marcantes no crescimento do nosso município. Isso. Antes de nos determos propriamente em várias passagens do livro, de várias narrativas, de vários contos, causos, a gente faz questão de ler o prefácio que foi realizado pelo jornalista... Por um colega nosso, né? Um colega nosso, Alduir Rodrigues Nepomuceno. Eis o que escreveu Alduir. Fui privilegiado pelo honroso convite de meu amigo José Antônio de Andrade para prefaciar seu livro O Tesouro da Lagoa e Outros Contos. Primeira obra literária de muitas outras que certamente produzirá na esteira de seu enorme talento revelado neste seu primeiro trabalho. É uma missão que cumpro com muita satisfação e alegria. Formado em administração de empresas, o autor, em sua trajetória de vida, percorreu vários caminhos. Ao desenvolver atividades como empresário, agropecuarista, servidor público, político, vereador, assessor parlamentar, radialista, apresentador de TV e, ultimamente, assinando uma apreciada coluna no jornal Folha do Nordeste, acumulou cultura, conhecimento e experiência, virtudes das quais emergiram esta magnífica criação intelectual. José escreve contos e causos com narrativas interessantes, empolgantes e envolventes, retratando fatos reais, curiosos, engraçados, sérios, relevantes, históricos,
e pitorescos. Os personagens, grande parte presente na lembrança de todos, são de variados segmentos da sociedade e os assuntos e fatos, os mais diversos, compilados com muita sabedoria pelo autor. Inúmeras obras já foram escritas sobre a história de Lagoa Vermelha, mas nenhuma delas se assemelha ao conteúdo de Tesouro da Lagoa e outros contos. É um outro modo de ver e de registrar comportamentos e hábitos da gente lagoense, da cidade e do interior, que também fez história. É uma obra que vem para enriquecer ao já rico acervo cultural e histórico do município. Congratulo-me com o amigo José pela realização do projeto pessoal de escrever um livro sobre sua terra natal e sua gente, desejando que sua estreia seja o prenúncio de uma vida de escritor com grandes momentos. É com orgulho e grata satisfação que eu apresento e recomendo a leitura da presente obra. Boa leitura! Aldoir Nepomuceno. Pois é, Ademar, isso aí, na verdade, nos coloca muito mais responsabilidade, porque ouvir o que o Aldoir está dizendo e assinando embaixo é como dar um aval para uma obra, não é coisa que se faz todos os dias, né? É verdade. Temos aqui também, José Antônio de Andrade, o que escreveu a Melissa Bonotto, professora e doutora em Sociologia. É numa das orelhas do livro, como se costuma dizer, num linguajar mais popular. Né? E nós temos que falar essa língua. Né? É verdade. Bem diferente do que a Melissa está falando. A comunicação faz parte da vida do autor desde sua juventude, quando começou a trabalhar em emissoras de rádio. Ele não apenas apresenta a característica de se expressar muito bem oralmente, como há décadas vem cativando leitores com sua coluna semanal do jornal em Lagoa Vermelha. Nós, leitores, recebemos a obra O Tesouro da Lagoa e Outros Contos com muita alegria. Um livro peculiar, escrito com uma linguagem rica, sob o olhar de um homem visionário que retrata particularidades da vida de sua geração, costumes de famílias, formas de trabalho, de estudo e de diversão. Além de passagens da vida do seu José, um homem nascido no campo, que traçou uma trajetória de desafios pessoais para estudar, trabalhar e formar família, os contos também relatam fatos históricos da grande Lagoa Vermelha e de seus moradores. A narrativa entrelaça detalhes de lugares, curiosidades sobre o modo de vida e ainda, podemos dizer, um olhar nostálgico e carinhoso por nossas raízes. A literatura rio-grandense ganha, com este livro de contos, perspectivas únicas de um cidadão que destaca a história e valores humanos com humor e sentimentos. Aprecie os 37 contos desta bucólica leitora. Melissa Bonotto, professora e doutora em Sociologia. E temos aqui também, José, para arrematar nesse aspecto, o que escreveu o editor Milton José Pantalhão Júnior. É de Porto Alegre? É, ele é o presidente da Academia de Letras do Brasil, secção do Rio Grande do Sul, é de Porto Alegre. Eis o que ele escreveu. José Antônio de Andrade é um escritor sal da terra. Através de seu livro de estreia, leitura leve, bem-humorada e profunda, o autor nos remete a uma viagem por uma cultura marcante do país, o feitio do sul platino. Cada conto é uma especificidade e universalidade que nos faz viver o passado e o presente e nos remete ao futuro. Já no primeiro conto,
o leitor se banhará nesta cultura única e lerá até a última história, ressignificando a sua identidade neste mundo fragmentado. Conheça os admiráveis personagens populares desta jornada. Com certeza ficarás com a alma lavada e espírito de aventura pelos campos meridionais de nossa terra. Esse é o teor do que escreveu o editor Milton José Pantaleão Júnior. Como é que surgiu o nome desse livro, José? O Tesouro da Lagoa, Ademar, surgiu um pouco pela imaginação, um outro tanto pela própria história da Lagoa Vermelha, do nome do nosso município, e eu quis dar uma simbologia toda especial e uma conotação muito pessoal e humana e afetiva para o povo da minha terra, porque além do conto em si, que está aí, que foi o destaque no meio do livro, que aquela história dos bandeirantes que atacaram a caravana de um padre que vinha com a sua caravana levando ouro, pedrarias e mantimentos também, e que os bandeirantes, ao assaltarem um padre, inocente padre, com a sua caravana de homens simples, o padre, se vendo cercado, não teve outro jeito senão adentrar a lagoa dentro, com as mulas todas, com as bruacas carregadas, e aí as mulas, uma a uma, foram submergindo, foram sendo tragadas pelas águas plácidas daquela lagoa, que de azul se transformou em vermelha. E os bandeirantes, atônitos, não tiveram outra coisa a não ser fazer as suas malcriações, mataram todos os integrantes da caravana e os atiraram para que morressem também submersos naquela lagoa, que se transformou de azul na Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha que está aí. E a Lagoa Vermelha guarda esta nossa lagoa, esta simbologia, guarda esse imenso tesouro. Muita gente tentou, através de maquinários, secar a lagoa para saquearem, para levar o tesouro. 2 ou 3 alternativas frustradas e não conseguiram. Mas este tesouro ninguém vai retirar de nós, ninguém vai retirar da Lagoa Vermelha, porque ele está no coração e na mente de todos os lagoenses. Então, este conto, O Tesouro da Lagoa, é exatamente isso. O tesouro, é o povo da Lagoa Vermelha. E eu tenho pensado no decorrer dos próprios contos numa questão que até gostaria de debater contigo um pouquinho. Porque nós, Ademar, há pouco tempo, nós conhecíamos todas as pessoas da Lagoa Vermelha. Saímos aqui na Avenida Afonso Pena, íamos na Biquinha, íamos no São Bendelino, íamos na Rodrigues, conhecíamos o Sherpa, o Chita, o Codó e tantos outros personagens do nosso tempo de jogador de futebol, né, do Botafogo, né, o Simval, o Osório Pereira e o Perácio Virte e tantos outros personagens marcantes, mas nós os conhecíamos e eles nos conhecíamos. Pois isso está passando. A nossa lagoa, Ademar, rapidamente está passando por uma mutação. Mais gente está vindo para cá, como vieram naquela onda que tem 2 ou 3 casos aqui. Um deles, o Caminhão Vermelho, né, que é a história do pai do prefeito, do Gustavo, o Caminhão Vermelho do Gaspar Bonotto. Eu tenho a história contada aqui, que eu puxava a tora e alimentava a serraria do seu Júlio Bonotto. E muitas oportunidades, eu e o Gaspar amanhecemos dançando baile e às 5 horas íamos para a serraria, carregávamos o caminhão de tora e às 6 horas, 6h30, estávamos tomando chimarrão atrás do fogão da dona Helena, na casa do seu Júlio Bonotto. E a serraria nunca parou em função dos nossos bailes. Mas o que eu queria destacar, e quero destacar, e os contos são chamativos e me levam a até me emocionar ao falar destas coisas e da nossa gente, Ademar. Mas eu quero destacar este fato, é que procurei, através destas narrativas, fazer com que
nós da Lagoa Vermelha, que já perdemos esta capacidade de identificar e de conhecer a todos aqueles que estão vindo para cá, que nós possamos não brigar com estes lagoenses por adoção que estão vindo, mas vender a eles aquilo que nós somos, aquilo que nós temos de melhor, que é o costume, é o uso, é a honradez, é o nosso churrasco, a nossa tradição. E que façamos com que eles se transformem em lagoenses de adoção e de coração, como foi o caso do Patrício, né, que tem aqui um conto também, que o Patrício chegou... Da Anatex Magazine. Né? Chegou na estação rodoviária com a mala de quinquilharias, abriu aquela mala com olhos de peixe, boi e um jacaré ou um lagarto amestrado, e começou a vender as suas coisas e foi adotado por Lagoa, saiu daqui para o além como cidadão da Lagoa Vermelha, deixando não só coisas, um enorme patrimônio, mas um patrimônio infungível. Foi um grande lagoense que trabalhou muito e lutou muito pelo progresso, pelo desenvolvimento da Lagoa Vermelha. Então é esta conotação que eu procurei dar em cada conto. Cada caso que está aqui não está por acaso. Foi personalidades, como está o seu André Stormoski, por exemplo, que não votava em mim. E eu era meu sogro. E eu me invoquei, mas como, seu André? Uma pescaria, mas por que o senhor não vota em mim? Ele disse, olha, eu tenho uma história que um dia eu vou te contar. E me contou a história. Votava no Beleza, no Rosalino Vieira. Aí é uma história muito bonita, né? Que marcante e que também demonstra, por exemplo, assim, a bondade e a disposição de ajudar das pessoas, não só do seu André, que está aqui, como foi um balseiro, foi um polonês que veio para cá, que fincou o pé nos campos da Lagoa Vermelha, derrubou pinheiro, cerrou pinheiro, mas construiu um patrimônio, construiu uma família e deixou marcas na Lagoa Vermelha. Então, a minha preocupação, Ademar, eu estou pulando de um para o outro e dando uma palhinha, porque são 37 pedaços da história da Lagoa Vermelha, feitas, construídas por essas pessoas e que estão relatadas aí modestamente dentro da maneira que eu enxergava, eu os contei, para que as pessoas possam ler com a linguagem simples, como nós estamos conversando agora. Exatamente. O nosso boa noite a Clarissa Balestrin, acompanhando o nosso programa, muito obrigado pela audiência. Nosso boa noite também ao José Luiz Franklin da Silva, um abraço. Flávio Arende, boa noite. O Flávio Arende é presidente do Conselho Municipal de Política Cultural. Também o nosso boa noite, o nosso obrigado pela audiência ao José Luiz Barreto da Costa. Ele escreve, José: boa noite. No aguardo das histórias do amigo José, um excelente contador de causos e agora escritor. Sucesso e grande abraço. E eu quero dizer para o Zé Luiz e para toda a família Barreto da Costa que tenho muita alegria em ter relatado fatos, feitos e acontecimentos ligados ao senhor Garibaldino Alves Lourenço de Lima, o Garibaldi, e também do meu amigo João Horácio Barreto da Costa, um homem visionário, um homem que tinha um coração bem maior que ele. Então, era referência no estado na criação de gado Devon. O Garibaldino, sim. E posteriormente o próprio João Horácio também deu sequência. Seguiu com a cabanha Santa Lúcia, foram pessoas marcantes no criatório do gado Devon, inclusive o João Horácio Barreto da Costa, quando estava na frente da cabanha Santa Lúcia, você lembra muito bem, promoveu em Lagoa Vermelha um congresso mundial do Devon. Foi um acontecimento marcante em Lagoa Vermelha, vieram para cá criadores de Devon dos Estados Unidos, né? Uma parte dos eleitores do Trump, lá
do México, lá de cima, do Novo México, né, dos texanos, né, vieram ingleses, australianos, e Lagoa Vermelha se transformou naquele dia, naquele momento, como a capital mundial do Devon. Então foi um acontecimento, foram pessoas visionárias, tem toda a história que eu conto com responsabilidade, né? Até me permitindo um pouco de hilarismo para não ficar uma coisa muito monótona, né? Sim. Eu conto sim a história do falecido Garibaldi, que se perdeu na Rua da Praia e que é uma história conhecida, mas não conto como uma coisa depreciativa. Não, pelo contrário, conto o fato como uma maneira de um campeiro. É um humor saudável. Exatamente, e o Garibaldino foi, até aqui, foi um campeiro de grande respeito, foi respeitado na sua cabanha, o paradeiro dos índios, não é? Por carreteiros, gringos carreteiros, do Antônio Prado, da Caxias, do Bento Gonçalves, que percorriam enormes distâncias para irem cestear na casa do Garibaldi, porque sabiam que lá tinha charque gordo, feijão preto, virado de feijão, comida campeira, saborosa, abundante e de graça, né? Então esses carreteiros, esses tropeiros e os vendedores mascates também cortavam as estradas entre a Alfredo Chaves, que era distrito da Lagoa Vermelha, e vinham cestear na casa do Garibaldino Alves Lourenço de Lima, o Garibaldi. Um campeiro por excelência, uma pessoa que marcou época, que deixou com profundidade os traços, vamos dizer assim, de honradez, de bravura, de destemor. Eu mesmo acompanhei uma vez um Garibaldi aqui na época da campanha das diretas já, ele descarregando um 38 na frente do antigo fórum ali, sem destemor, né, sem problema, e não queria saber se era proibido ou não. Ele foi uma manifestação dele de amor à pátria, ao desejo da democracia, porque era um homem democrata, acima de tudo, com autoridade, com firmeza, mas um grande democrata, o Garibaldino. Como é que foi mesmo a história que ele se perdeu em Porto Alegre? Não é que se perdeu, foram para com outros companheiros, ele foi participar de uma exposição ainda no Menino Deus, né, hoje é a Secretaria de Agricultura, né, fica no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. E aí, lá pelo segundo, terceiro dia, pegou o bonde naquela época aí. Naquele tempo era bonde. Bonde, né? Foi muito pertinho. E pegou o bonde, desceu e foi lá para a exposição. E à tardinha resolveu voltar, e voltou, e chegou e desceu, próximo, entre a Borges e a Andradas ali, a gente tinha ficado num daqueles hotéis ali próximos, né? E olhou, já meio lusco e fusco, né, de tardezinho, e esqueceu o nome do hotel. Hotel. Aí chegou no primeiro hotel, disse: boa tarde. Isso aqui, por obséquio, de campeiro, de trajado de gaúcho, de um bom chapéu, uma bombacha, lenço no pescoço, um carijó que ele usava, lenço branco também, mas esse dia estava com um carijó no pescoço, né? Dizia: aqui que está hospedado o senhor Garibaldino Alves Lourenço de Lima. Aí o rapaz no fichário deu uma olhada, olhou e disse: não é aqui, porque o senhor queria falar com ele? Não. Seguiu. Eu sei lá pelo 10º hotel que ele chegou, fazendo a mesma pergunta. Dizia: aqui que está hospedado o Garibaldino Alves Lourenço de Lima, da Lagoa Vermelha. Aí o rapaz olhou, disse: sim, é aqui. O senhor gostaria de falar com ele? Diz: não está vendo, seu burro, que o Garibaldino sou eu mesmo? Eu só queria chegar no hotel. Então foram histórias. Uma história lendária. É a maneira que ele encontrou, né, na memória, e deu certo, né? O importante que deu certo, e foi lá, né? Aí na segunda-feira ele viu aquele movimento na Rua da Praia, disse: não adianta, eu tenho que ir embora para Lagoa Vermelha, porque este povo aqui
plena segunda-feira, só sabem caminhar de um lado para outro nessa rua aqui, ninguém faz nada. Na Andradas, que era uma rua de maior movimento. Então, histórias assim de pessoas que nós contamos com uma bem-querença imensa, não é? E que deixaram um legado grande de não só o patrimônio material, mas este patrimônio emocional, de exemplo, de fé, do campeirismo, da tradição do campeiro da Lagoa Vermelha, Ademar. Isso mesmo. Nosso boa noite também a Zezé Andrade, diz que é excelente o livro e, ao mesmo tempo, excelente a entrevista. Sucesso! Muito obrigado, Zezé. Bom, claro, aqui nós vamos ter que destacar alguns dos contos, dos causos, não é mesmo? Alguns já foram destacados. Eu acho que é assim, ó, por exemplo, eu tocando alguma palhinha. Alguma pincelada. Alguma pincelada, porque... Para não tirar o interesse depois e a pessoa devorar o livro. E ficaria monótono não estar lendo o livro. Então, assim, o que é o sentido? Por exemplo, eu falei do Patrício. A dona Odila, eu escrevi uma mensagem para ela quando ela foi embora para o céu. Né? Então, foi uma coisa que me marcou, foi uma figura queridíssima no seio da comunidade. Uma espontaneidade muito forte, assim. Quem não conhecia a Odila Esgarbosa? Quem não sabia da sua disposição? O impossível ela fazia para amanhã, né? O que fosse fácil, ela fazia agora. Era uma pessoa que não dizia não, sempre pronta a ajudar. Sempre em alto astral, sempre de bem com a vida. Sempre sorrindo, né? Sempre sorrindo. Então, uma pessoa que... Era uma alegria que contagiava as outras pessoas. Sempre o sorriso da dona Odila era uma coisa marcante, né? E depois seu companheiro dela também, o seu Valdir, que ficou... Ele já mais sisudo. Mais sisudo. Mais recolhido. Mas a dona Odila era aquela expressão, aquela espontaneidade, aquela disposição, aquela vontade de servir, que tinha que ser demarcado. E eu fiz questão de mandar aquela mensagem para a dona Odila quando ela foi embora desta querência, né, para a querência do céu, e quis, como uma homenagem, pelo tanto que ela fez, pelo todos os serviços que a dona Odila prestou aos lagoenses, também deixar registrado neste livro essa pequena mensagem para a dona Odila Esgarbosa. Nosso colega, o Daniel Carvalho, gostou da história do seu Garibaldino. Está se manifestando aqui. Tem outras. Nosso abraço também ao Paulo Gilberto Soares. Ele pede aqui, conta a história do padre Huberto e a Tereza. Essa eu vou contar, mas no segundo livro. No segundo livro. Vou contar no segundo livro, porque eu vou ter contado, mas porque em 1º de julho de 68, junto com você e com o Nico, nós começamos a trabalhar na Rádio Cacique. Verdade. Né? ZYV6. Isso. Né? 1530 kHz. Que beleza esse prefixo, né? Muito bem. Lá na ponta do rádio. Na ponta do rádio, daqui a Barretos, né? Quando chegava no Lajeado, era uma festa lá na casa do pai. Não, né? E tinha uma situação assim, num determinado período, só para ilustrar, José. Que a Cacique também foi um marco na história dela. Exatamente. O padre Roberto era o diretor e o pessoal cobrava muito que ela não tinha um alcance muito maior. Grande, né? Era meio quilowatt. Quase que se restringia à cidade e algumas partes do interior, né? Então, quando nós nos reunimos em confraternização, churrasquinho tradicional de final de mês, ouvindo toda a equipe. Silva, e deixe disso, queridinha. E o padre Roberto dizia, nós precisamos de potência. E a gente não sabia o que rádio, era, né? Exatamente. E o Sebastião Leite do Prado, né? Sebastião Leite do Prado, que era o diretor comercial da Rádio Cacique, né? Exatamente. Também. Então, eu estava falando que eu comecei a história do padre Humberto e o padre Bonifácio, que muitas obras construídas aqui para a comunidade que estão aí foram feitas pelo arrojo, pela disposição, pelas festas do lado da igreja aqui, que pelo
pelo carinho que o Padre Humberto tinha com o Argenta, lembra do Argenta? Francisco Argenta, uma personalidade. Exatamente. Que também estou escrevendo sobre ele. Que marcou muito também em Lagoa Vermelha. Ele tem uma história fantástica, maravilhosa. Francisco Argenta, um empresário. E o Padre Humberto, uma determinada feita, eu não sabia direito o que estava acontecendo, fiz que nem aquela história do cara que veio de lá do Boate Dragão e veio para um comício em Lagoa Vermelha. Essa aí também é fantástica. Essa é o Coronel Pompílio Gomes. Essa aí, o Rômulo ficou o dia inteiro parecido Rômulo Muji, saudando o Coronel Pompílio Gomes, mas essa eu vou contar depois. Eu estava falando aqui do Padre Humberto e do Padre Bonifácio, e que construíram estas obras todas aqui, angariando galinha, visitando as pessoas, ganhando uma ovelha daqui, uma ovelha percorrendo o interior com uma Toyota. Com a Toyota Bandeirante, né? E uma gaiola atrás. E o Padre Humberto tinha uma prática, ele largava 2 grãos de milho, pegava no pescoço da galinha e já ia para a gaiola, né? Mas construiu o salão, né? Você lembra dos bailes da rádio? Que foram construídos? Primeiramente tínhamos as festas aqui ao lado da Igreja Matriz São Paulo Apóstolo, que marcaram época. Que você escrevia muito bilhetinho. Escrevia bilhetinho para arrumar as namoradas e vice-versa. Pois é, mas aquelas festas resultaram no dinheiro, nos recursos para construir o salão e a rádio funcionou lá. A rádio funcionou lá. Boa parte da história. E eu abri a rádio num bom período. E a rádio foi inaugurada com a presença do governador da época, Euclides Triqueza. Não, foi antes. Foi antes? Foi bem antes. Foi bem antes. Essa eu vou ter que pesquisar, porque senão nós dois vão mentir. Né? Mas foi antes, porque a rádio é um pouquinho mais velha que eu. Né? Então tem que saber bem certo. Né? Tá. Mas assim, a Tereza Morelato e o Padre Humberto tinha a canônica. E eu vinha tomar café, eu parava na casa da minha avó, a Casa da Avó, que é um conto aqui que é maravilhoso. Também marcou muito minha história, a Casa da Avó. A Casa da Avó. O Marino Rodrigues até fez uma música para a avó. Mas eu vinha tomar café e a Tereza Morelato levantava cedo e preparava o café para o padre. As más línguas depois inventaram que eles diziam, né? Era a mulher que servia o padre, quer dizer, fazia a comida, fazia o café para o padre. Mas os caras já diziam outra coisa, né? Você conhece, né? Então eu nunca vi maldade e não tinha maldade, né? Exato. Porque o Padre Humberto era uma criatura fantástica, acima de qualquer... humana. Em todo sentido, né? Como um grande diretor... Coração maior do que ele. Muito maior. E o Padre Bonifácio. Então foram pessoas que merecem ser destacadas. Os restos mortais dele estão aqui dentro da igreja. Né? Mas ele faleceu com muita tristeza em Esmeralda. E eu acompanhei os últimos tempos que ele foi para lá. Ele foi um destas pessoas que adotou Lagoa. Ele se sentia um lagoense de coração, não de nascimento, mas por adoção. O Padre Humberto foi um grande lagoense. Exatamente. Como o Frei Celestino também, que construiu o nosso hospital, que hoje peleia para cá e é da fundação, não sei o quê, mas está servindo Lagoa Vermelha até hoje. Seja de quem for, tá muito parecido com a vacina aí que estão querendo trazer. Não, se a vacina for se o hospital for dos gringos de São José do Ouro, eu não vou. Não, se precisar, eu vou. E se a vacina for boa, venha da Rússia, venha da Inglaterra, eu vou fazer a vacina, Ademar. Venha de onde vier. Vamos escapar logo dessa pandemia para nós poder se abraçar, porque não tem nada mais simbólico do que um abraço afetivo de um amigo, do que um aperto de mão, coisa que estão nos impossibilitando até de fazer em função dessa pandemia. E eu quero te dizer que relatar e falar sobre estas personalidades... E assim, você é uma pessoa que está fazendo a história. Você já faz parte da história da Lagoa Vermelha e está construindo essa história. Porque a pessoa que milita nas comunicações, no rádio, como é o teu caso, há tantos anos, você conhece as pessoas e as pessoas te conhecem. E elas sabem do teu carinho, da tua vontade de que as coisas deem certo. Né? Esta é a disposição de quem é da terra e trabalha pela terra. Então, você é destas pessoas que pensa como eu também, de que nós temos que fazer com que aqueles
agringados, ou agringalhados, que vieram para cá construir e fazer os seus prédios, fazer as suas construções, fazer as suas granjas, as suas lavouras, vistam esta carapuça de lagoense e não peguem as coisas e vão embora que nem fizeram muita gente na época áurea da capital do Pinho. Lagoa Vermelha foi a capital nacional do Pinho. Mais de 150 serrarias no município e ficou muito pouca coisa aqui. Ficaram algumas famílias, como ficou Argenta, ficou Bonotto, ficou Stormoski, ficou Seu Zameski e não muito mais do que estes, né? Do que esses aí. Então o que se busca, em parte, vamos dizer, com este livro, é o resgate da história do nosso município nos fatos e nos feitos destas pessoas. Agora, tem coisa boa também, se tu quer saber. Por exemplo, podemos até falar um pouquinho, eu fui, como presidente da Câmara de Vereadores, eu fui convidado por uma ilustre senhora, empresária da noite, para a inauguração da boate Sereia. E disse para minha esposa: olha, dona Laurici, eu amanhã ou tal dia eu vou ter que ir na boate Sereia. Mas como? Onde é que você viu? Isso aí não, sou presidente da Câmara. As autoridades foram convidadas. E eu tenho que marcar a presença. E lá fui eu, meu caro Ademar. Então não vou contar toda a história, mas partes da história. Cheguei, o salão repleto, né, de alta sociedade representada, né, pelos... E das autoridades foi somente o presidente da Câmara? Foi o presidente da Câmara, foram mais vereadores e tal, advogados e muitas personalidades da nossa terra que lá compareceram, com todo respeito, claro, né? E aí o Juraci Ribeiro, nosso velho conhecido também, fazendo a animação musical, né? E uma outra personalidade também muito conhecida, que essa empresária da noite era cliente dele. Então, ele que me escolheu para ser o orador, que eu tinha fama de fazer uma boa oração, né? E aí, na hora de inaugurar, o Juraci tocou o tango Garufa, né? O doutor Silon Tadeu de Freitas Lima dançou, né, com a dona Dirce, que era a proprietária da Boate Sereia, né, e foi aplaudido na volta de todo o salão. Casa cheia. Casa cheia, e ao final da música, então, foi passada pelo agregado das falas, que era o doutor Silon, a palavra ao presidente do Legislativo, que era o seu amigo aqui, para fazer o discurso. E eu, sinceramente, Ademar, nunca me apertei em lugar folgado. De repente dei uma olhada e tinha um vaso assim, e entre umas 3 ou 4 rosas da meia murcha, olhei e enxerguei uma Bíblia. Palmei aquela Bíblia, abri assim e saiu uma história que se encaixou um todo. E aí comecei a minha manifestação, saudando os presentes e dizendo que eu estava me inspirando no maior de todos os livros, na Bíblia, para fazer aquela manifestação naquela noite. E que ao abrir a Bíblia ao acaso, tinha me deparado com o conto, exatamente aquele, onde os fariseus iam todos eles com uma pedra atrás da Maria Madalena para apedrejar a Maria Madalena. E Jesus Cristo, com a sua caravana do outro lado, encontrou e disse: fariseus, o que ides fazer com esta mulher? Senhor, nós vamos apedrejá-la porque ela pecou contra a castidade, né? Pecou. Pô, a mulher era uma meretriz, né? Aí o Jesus Cristo só fez uma pergunta para os fariseus: atire a primeira pedra quem não pecou. E um a um os fariseus largaram a pedra e foram embora. Daí ele olhou para a mulher: bom, como ninguém te condenou, eu também não te condeno. Também te perdoo, você vai brigar. E eu disse na minha preleção, que me inspirava na Bíblia, e ao olhar
aquela plateia, né, de cidadãos lagoenses ali, engalanando a inauguração da Boate Sereia, que me reportava as palavras do maior orador de todos os tempos, que foi Jesus Cristo, que perguntou: quem nunca pecou por amor? Atire a primeira pedra. E aí houve uma ovação, ninguém tirou a pedra e demos por inaugurada a Boate Sereia, e eu só desejei que lá só se divertissem e que a coisa andasse em paz. Então foi um acontecimento, o conto é bem mais amplo, mas é mais ou menos por aí. Então é um fato também que aconteceu e que eu acabei narrando, Ademar, dentre esses outros tantos que estão aí, mais sérios e tal, mas este é um conto sério, mas um acontecimento real. É verdade. Nosso abraço ao pessoal lá da Cabanha da Confiança. Excelente livro sobre o maior tesouro da Lagoa. Seu povo, seu maior tesouro, Cabanha da Confiança. Quem é esse pessoal? Bem, é o pessoal que mora em Porto Alegre. Lá de Porto Alegre. O pessoal de Porto Alegre. Opa! Criam Texel e Devon aqui na Lagoa Vermelha, né? A doutora Juliana, o doutor Daniel, né? O pessoal que estão em Porto Alegre nos acompanhando lá também nesse momento, né? Uhum. Ainda temos um tempinho aqui para destacar mais, claro, aquilo que a gente salientou anteriormente. A gente não vai contar tudo que tem no livro, até pela limitação de espaço, e para não tirar também o brilho do livro, né? O pessoal depois vai ter que... o tempo é resumido, vamos dizer assim, nós temos que enfocar, mas o importante é que as pessoas sintam a linguagem. Essa história aqui do Pedro Papo e as Almas? Esta é maravilhosa também. Ademar, eu fui candidato a vereador, fui vereador três legislaturas em Lagoa Vermelha. Foram 3 mandatos. E nesse período também... há poucos dias alguém falou, não sei o que, política, porque ninguém presta. Eu disse, opa, só um pouquinho. Vamos se respeitar e sempre você tem que separar o joio do trigo. Porque as pessoas que entram na política, 90% entram para servir, Ademar. Posteriormente são corrompidas pela própria estrutura, pelo próprio sistema, e acabam fazendo bobagem, acabam fazendo coisas, alguns por própria vontade e outras pelas circunstâncias. A ocasião faz o ladrão. E pessoas que não têm a estrutura, por isso que está esse problema de corrupção e coisa aí. No fundo eram pessoas boas que depois ficaram más na história. Mas eu, quando fui vereador, e graças a Deus saí de cabeça erguida, não misturei o meu, nada, mantive minha família, fui vereador, servi, ajudei o que pude, Ademar. E tem muitas histórias, mas esta é uma maravilhosa. Chegou uma pessoa do interior e disse, olha, doutor José, eu quero lhe apoiar lá para as bandas do Boqueirão. Muito bem, eu não tinha feito na primeira eleição nenhum voto lá. Não, vão me apoiar. Digo, mas e daí, como é que é o negócio lá? Diz, não, o senhor vai ter que me avalizar lá para nós, eu vou fazer uma igreja lá. A gente começa a avalizar, temos de comprar o telhado, mas ali o seu Sabino Marini ali, o pessoal ali vende, depois eu vou pagar, mas não tem problema, o senhor tem que me avalizar. Então, como não me pediu nada para dar, avalizar, não, vai ser um homem sério, não tem problema. Aí comprou as telhas e tal, terminou e disse assim, o senhor pode contar lá que o senhor vai ter lá uns 15 ou 20 votos lá. Barbaridade, uma beleza. Meus cabos eleitoral na segunda eleição, na reeleição, saíram todos candidatos a vereador, eu fiquei sozinho, não vou me reeleger, né? Aí aparece uma pessoa dessa, eu peguei com os 2 braços, né, Ademar? Exato. Daí fui passou a eleição, conferiu conferido os votos, fiz 18, 19 votos lá. Uma maravilha. Passado 30 dias, ele apareceu aqui na cidade. Diz, doutor, o senhor compra uns Guaraná e vamos lá para nós inaugurar a nossa igreja. Vamos lá. Compramos Guaraná e fui lá. Cheguei, estava pronto, um galeto lá e tal. E aí corre o discurso para lá e corre para cá. E eu chamei ele, mas o João, né? João Papo, mas escuta, que história é essa aí? Como é que é o nome da tua igreja? Diz, doutor, Almas para Cristo. Aí eu disse, bom, almas para Cristo e dólares para mim.
E aí virou uma farra e ele se perdeu e começou a rir, porque ele deixou de trabalhar na agricultura e virou pastor. E isso é uma história que está aí, Ademar, que está cheio de pessoas que também estão ganhando o seu pão como pastor. Eu não estou condenando ninguém, mas é uma história verídica, acontece, né? Então, almas para Cristo e dólares para o pastor. Por que não, né? Exatamente. Tem uma muito boa, mas não dá para contar, não dá para resumir, mas do Nabi Pereira. Nabi Pereira Damasceno era filho aqui do neto do Jango Pereira Damasceno, é primo do Dr. João Pereira Neto. Sim. É primo segundo do filho do Dr. João Pereira, o nosso doutor, o Nando, né? O Luiz Fernando Pereira Neto. É hoje uma personalidade importante, um guri que se superou. E o Nabi Pereira era domador e era uma pessoa, não tinha medo de nada. Então, assim, aí naquele tempo, nós vínhamos vindo de lá da casa do meu pai, com o avô Paulino, trazendo uma vaca para botar no potreiro do Joca. Você conheceu o Joca ali, no seu Joca, né? Então era no potreiro do Joca. Ele era comissário também? Era comissário. Era comissário atrás, de menores. O potreiro do Joca ficava atrás da chácara dos padres, que você conheceu também. Ficava depois da 14 de julho ali, né? Então nós vimos trazendo uma vaca e saímos cedo lá da casa do pai. Eu, o Paulo e o João Antônio, que era um outro primo, a pé e o vô a cavalo. Uma vaca de cria e nós tocando, terneirinho, um barranco podre devagarzinho. E deu uma chuva muito forte ali no Pau. Você lembra do Pau? Ali não. Né? O Pau é um outro acontecimento, temos que escrever no Era próximo. um local que era conhecido como Pau. Mas a razão não você sei. Você nunca foi nos bailes no Pau? Não, no baile não fui. Eu fui em torneio de futebol. Mas eu fui também muito nos bailes ali no Pau. Né? E vi muitos caminhões que ficavam presos ali. Que quando chovia, baixava o pau. Quando o sol saía, levantava e aí o pessoal cruzava os caminhões de carregador de tora. Mas o Nabi, aí nós vínhamos vindo, o Nabi já tinha vindo, tinha uma mula preta muito forte, muito expansiva, e ele com um guariba muito grande, assim e tal, um gauchão de pala, né? E ali antes do cemitério, naquela época, Ademar, tinham mais ou menos 200 casas de damas também da noite, né? Esta Buarque de Macedo, hoje 470, era naquela época, 60, nos anos 60 e até um ano 70, era a chamada Zona do Meretrício, não é? Então eram as mulheres que tinham as suas casas ali e vendiam cerveja e tocavam baile, o Bastião, o Juvico tocando no baile. E na tarde vinha vindo e o Bastião estava tocando uma gaita dentro do salão da dona Trindade. E era uma gorda, ruiva, com um cabelão assim, umas nádegas, que era o espetáculo, né? E ela puxou na janela e chamou o Nabi. Oi, gaúcho, chegue tomar uma cerveja. E o Nabi não se fez de rogado, né? Quando chegou ali, esporeou a mula e entrou dentro do salão da Trindade. E nós vimos aquele sarceiro ali e tal. E o Nabi não teve dúvida, passou a mão no rabo de tatu e surrou o homem e mulher que apareceu pela frente, porque ele era assim. E o outro, a Trindade pegou o 22 para dar um tiro no Nabi, ele deu um tatuzaço com a argola do rabo de tatu no braço da Trindade. O 22 saltou lá fora, no barro. O Lino, o falecido Lino Galã, estava por ali. O Lino estava lá? Estava lá. O Ferinha? O Ferinha foi mandado pela Trindade, que ela era noiva na época do Afro, né? Cabo Afro. Que era a autoridade maior para todos os casos. Durante muitos anos foi também, como é que eu vou dizer, trabalhava na portaria ali do estádio municipal Adão Castelano. Exato. E aí o Cabo Afro, o Nabi surrou o homem e mulher que tinha ali, o Juvico, lembra do Juvico, do pandeiro? Ele deu um tatuzaço no pandeiro do Juvico, o pandeiro voou lá para fora da janela. E o Juvico tinha muita deficiência visual, perdeu
perdeu o pandeiro e ficou assustado. E aí, naquela situação, o Nabi pegou ainda uma cerveja e, assobiando, foi embora. Quando chegou na curva dos Ventura, que hoje mudou a estrada ali, mudou. Você lembra da curva dos Ventura, onde é que era ali, né? O Cabo Afro, o Lino foi e chamou o Cabo Afro. E aí embarcou junto, foi com o Afro, um jipe capota de aço. E aí, quando chegaram lá na curva dos Ventura, enxergou o Nabi. E aí tocou alto e atacou o Nabi. E quando chegou e foi pegar na rédea da mula para prender o Nabi, o Nabi trunfou-lhe o rabo de tatu na cabeça do Afro, derrubou o capacete ali, tomou a chave do jipe, pisou no barro, enterrou a chave, deu um estatuzaço no Lino e no Afro e foi pro lajeado e não deu bola para nada. Era um homem assim, depois morreu. Foi surrar alguém lá no Capão do Cedro, não sabe se quem, e alguém pegou e deu um tiro de susto, não foi para matar, para se livrar dele, acertou na jugular, morreu pelas próprias mãos, né, porque era um homem que não tinha medo de nada, e era assim, mas era uma pessoa boa, só tinha esse lado negativo, que ele não respeitava ninguém. Exato. E não tinha medo do perigo. Exatamente. Mas fez a história também, era um grande campeiro, era domador e vendeu muito gado para o seu André Stormoski. O Nabi, o falecido Deguinha e o Guri Velho iam serra afora, isso é fato também, que marcou a história do comércio de gado naquela época. Iam para a colônia Santa Luzia, a Sede Argenta, compravam gado, na época, gado que não tinha trato nenhum, boi, vaca magra e tal, vinham e vendiam pro seu André Stormoski e ele pagava à vista e eles botavam dinheiro, saiam faceiro, compravam mais barato na formiga, faziam um lotinho, vinham e vendiam. E daí saíam os três bem faceiros, então o fato é esse. Dizem, bom, agora sim, com esse lote de gado tão ruins, agora quebramos o polaco. Enriqueceram o seu Stormoski. Porque ele pegava esse gado, tratava o primeiro banheiro da região ali foi dele, ele cuidava do gado, banhava, dava sal, e apartava, fazia os lotes e ganhava o dinheiro. E eles traziam a riqueza na mão dele, né? Um bom negócio. Bons amigos, bons negócios, ele dizia. Isso o André sempre estava esperando o Deguinha e o Nabi, com o dia que eles vinham, com um carneiro gordo e cachaça e cerveja, eles tomavam à vontade e pegavam o dinheiro e saíam dando risada e iam comprar mais gado e trazer para ele, né? Verdade. Estamos chegando ao final do nosso programa. Claro, muita coisa poderia comentar, abordar com relação a esse primeiro livro que está sendo lançado pelo José Antônio de Andrade, O Tesouro da Lagoa e Outros Contos. São 215 páginas, com muitas histórias. Ele deu uma pincelada sobre algumas das histórias. O bom mesmo vai ser ler, devorar o livro, porque vai ser muito gostoso no sentido... Você lembra da tia Jorge, da Georgina? Agora essa eu não me lembro bem. Era amiga da Patachoca. A Patachoca, eu me lembro. Eu tinha muito medo da Patachoca. Eu também. Eu como guri, como criança, como adolescente, eu enxergava a Patachoca, eu corria, eu morria de medo dela. O fato mais marcante, estamos chegando no fim, eu vou falar esse aqui, detalhe da inspiração que me deu. Por exemplo, eu parava na casa da minha avó, na casa da avó, da Anália Pinto de Andrade. E a casa da avó não tinha tramela. As pessoas batiam a qualquer hora e ela abria a porta e as pessoas entravam e estava almoçando, se era a hora do almoço, sentava e almoçava. Então esse fato eu lembro, tem um conto aqui, que eu trabalhava na Rádio Cacique, estava almoçando e chovendo e alguém bateu a porta. E o Juarez você conheceu, foi goleiro do... Opa, né, conheci. Conheceu. O Juarez... Ele já é falecido? Não, estava aí, estava fazendo campanha pro Lucas aí puxa agora. Vida. Tá faceiro o Juarez, tá morando em Caxias. Aí o Juarez... rijo. Exato. Abriu a porta e entrou a tia a Georgina. Georgina, banguela, com um dentão na frente, com 4 ou 5 cachorros e umas latas, era um espantalho, assustava tudo que é criança.
E a avó gritou de lá, e esse era o espírito da minha avó. Nelly, abra a porta. E era a tia Jorge, o Nelly gritou, é a tia Jorge, a Georgina. A avó disse, mande a tia Jorge entrar, o almoço está na mesa. E eu estava almoçando. E aí a tia Jorge sentou do meu lado. E eu olhei aquela mulher extremamente feia, horripilante, mas com uma beleza impressionante por dentro, que eu via a beleza, a humanidade da tia Jorge, né? E nunca mais esqueci. Então, a casa da minha avó, as pessoas chegavam a qualquer hora e ela sempre tinha um prato de comida. Fosse quem fosse, a hora que fosse, chegava, almoçava ou jantava e ninguém pagava. E minha avó morreu feliz, faceira por ter servido. E não morreu mais pobre do que era, e nem mais rica também, né? Mas deixou este grande legado, vamos dizer, para nós, de não fazer diferença com ninguém. Hoje a coisa está diferente, né, Ademar? Verdade. Mas coisas que ficaram da nossa história, na velha 14 de julho. Muito bem. José, obrigado pela sua presença em nosso programa. Como é que o pessoal faz para encontrar o livro? Ademar, nós estamos com uma dificuldade por causa dessa pandemia. Lá na Feira do Livro em Porto Alegre, o pessoal está comprando pelo site, por enquanto. Mas assim, ó, eu vou prometer a você e a nossa comunidade da Lagoa Vermelha e da região, e as pessoas que estão me pedindo e estão querendo o livro desde hoje de manhã e tal, que dentro dos próximos dias nós vamos encontrar uma forma, mesmo que eu não possa autografar, mas vamos encontrar uma maneira de ter um local aqui em Lagoa onde as pessoas poderão encontrar. Nós fizemos 1000 livros, eu acredito que dentro de 30 dias não terá nenhum mais. Eu imagino que sim. Mas eu quero, de qualquer maneira, te fazer um pedido para que, se você assim me permitir, se nós conseguirmos fazer uma sessão de autógrafos, Ademar, né? O primeiro livro eu quero autografar para o meu amigo, né? E aí nós marcamos e aí voltamos na nossa rádio, na Lagoa FM. Quero que você me ajude a gente avisar essas pessoas que querem comprar o livro, para a gente daí sim fazer o lançamento efetivo para a entrega do livro. Eu estou com um livro à mão e você está com outro, que são amostras que veio exatamente para nós fazermos esta apresentação de lançamento. Mas a entrega efetiva do livro, a venda dos livros, deve acontecer a partir da próxima semana. E aí, através de você, através da Lagoa FM, através da Lagoa TV, nós vamos divulgar e vamos levar o conhecimento pessoal. E o teu, aquilo que eu te disse, eu quero autografar com muita alegria. Vai ser uma honra para mim. E quero te dizer que já estou com uma série de outros contos e de outros pedaços da história da Lagoa Vermelha em revisão para uma segunda obra que vem aí em seguida. Muito bem. José Antônio de Andrade participando hoje do Lagoa Debate, programa que está chegando ao seu final. Prometemos voltar na próxima segunda-feira às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.